E aí, aluno ICL, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo, de Biologia, e vamos para mais uma aula de Botânica. Hoje nós iremos, então, terminar as pteridófitas. Nós vamos aí falar sobre o ciclo de vida dessas plantas e logo depois entrar nas gimnospermas, ok? Só lembrando uma coisinha que as pteridófitas, o que é dominante nelas é o quê? O esporófito. Aquela parte do gametófito, ela é temporária, ela é efêmera. E o que a gente evidencia aqui é justamente nessa partezinha de preto. Tudo isso daqui é um ciclo reprodutivo envolvido com o gametófito. É pouco, né? Comparado com outro, é bem pouquinho. Então, por isso que a gente fala que ele é efêmero, né? Temporário, passageiro. Nasce, produz o que tem que produzir e acaba morrendo, tá certo? Então, olha só aqui para você ver. O esporófito, né, ele é a própria samambaia, no caso das pteridófitas. Então, tem, ó, rizoma, que é um caule, raiz, né, o báculo, que é uma folha jovenzinha. Nós temos a folha madura, também chamada de fronde. Nessa fronde, na face inferior, nós encontramos os soros, que é um conjunto de esporângios, né? O esporófito, então, diploide, produz os seus esporângios também diploides. Dentro dos esporângios, nós encontramos várias células que sofrem meiose. E na hora que essas células sofrem meiose, esse processo reducional, né, acaba, então, formando os esporos, que são haploides, tá bom? Esses esporos são liberados no ambiente, são liberados no substrato, tá bom? Esses esporos caindo no substrato, eles acabam, olha só, formando o gametófito, tá bom? Acaba formando o gametófito. E esse gametófitozinho aqui, o que acaba acontecendo com ele, para você entender? Ele é monóico, né? Então ele tem a parte reprodutiva feminina e masculina. O gametófito também pode ser chamado de prótalo, olha só, ele apresenta aqui na face inferior os gametângios masculinos, mas eu puxei uma setinha para desenhar eles aqui em cima, para ficar melhor a fecundação. Então aqui, ó, os gametângios masculinos, que são chamados de anterídeos, são haploides, produzem por mitose os anterozoides, que é o gameta masculino, também haploide. O arquegônio, que é o gametângio feminino, ele está aqui em cima, mas eu puxei uma setinha aqui para baixo para ficar melhor na fecundação. Então, olha só aqui para você ver, o arquegônio, ele produz por mitose a oosfera, certo? Na hora que a água ela passa por aquele gametófito, ela acaba levando o anterozoide. O anterozoide, por ser biflagelar, ele se locomove na água, certo? E na hora que esse anterozoide ele se locomove na água, ele vai em direção ao arquegônio, porque lembra, o arquegônio produz uma substância química que atrai esse anterozoide, movimento chamado de quimiotactismo. Então o anterozoide, olha só, ele entra para dentro do arquegônio, fecunda a oosfera. Nesse processo de fecundação da oosfera, o que acaba acontecendo? Dentro do arquegônio ainda eu formo um zigoto, logo depois eu formo um embrião. E desse embrião já se desenvolve um esporófito jovem. Esse esporófito jovem, ele cresce em cima do gametófito, em cima. E ele fica lá por um tempo. Mas logo, logo, esse gametófito, ele morre, ele degenera, e o esporófito jovem fixa suas raízes no solo e se desenvolve, então, em um esporófito maduro novamente. Tá certo? Então, esse é o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Você viu aqui que eu falei em um único tipo de esporos, porque eu estou tratando das pteridófitas homosporadas. Existe pteridófita heterosporada? Existe, Selaginella. Ela produz esporos femininos e masculinos. Femininos megaesporo e masculino microesporo. Só que aqui a gente não vai estar trabalhando com esse ciclo de vida porque nós já iremos trabalhar ele nas gimnospermas, tá bom? Eu vou limpar o quadro e eu venho te explicar a gimnosperma, beleza? Agora, eu quero mostrar para você uma imagem que é bem aquela imagenzinha do ciclo de vida onde eu falei
que o esporófito jovem ele cresce em cima do gametófito. Então aqui é uma imagem real, olha só. Aqui o gametófito com formato de coração e aqui o esporófito jovem crescendo em cima dele. Logo depois, esse gametófito ele regride, ele degenera e o esporófito jovem acaba se desenvolvendo e formando uma samambaia. Então você está vendo, ó, o esporófito vai crescendo e o gametófito reduzindo. Isso fica muito mais evidente nas gimnospermas. Beleza? Olha só. Agora a gente vai estar trabalhando então com as gimnospermas, que são plantas vascularizadas, ou seja, tem vasos condutores e também apresentam o que nós chamamos aí de semente. Então são plantas vasculares com semente, muito importante, tá? Dentro das gimnospermas a gente apresenta vários filos. O filo Ginkgophyta aí, ó. O Ginkgophyta ele acaba apresentando aquela plantinha, eu acho que você já deve ter ouvido falar, na Ginkgo biloba. Ela produz uma sementinha que parece mais um fruto, mas não. É uma semente com uma testa que a gente fala, ok? A Cicadophyta, que é uma plantinha muito utilizada em jardim, tá certo? Olha que bonitinho. Você olha aqui, parece um coqueirinho, mas não é um coqueirinho. Ele é uma gimnosperma mesmo. Olha a estrutura reprodutiva dela, que lindo, bem grande. Essa é a estrutura reprodutiva masculina. Nós temos a Gnetophyta, tá? Essa Gnetophyta é uma planta bem curiosa, bem diferente. Você olha para isso aí, não parece uma gimnosperma, mas é sim, porque as estruturas reprodutivas, que são esses raminhos saindo, seguem o mesmo padrão de ser parecida com um estróbilozinho, um conezinho, tá? E o filo que a gente vai dar ênfase, né, que são o filo Coniferophyta, que são aquelas plantas que apresentam órgãos reprodutivos em formato de pinha, tá vendo? Em formato de cone propriamente dito. E o que é interessante a gente ver aqui? Que nós temos dois grupos muito legais dentro do filo Coniferophyta, que são as araucárias, né? São pinheiros, então, do Paraná, que a gente fala, porque dá aqui no sul do nosso país, tá? E aqui nós temos o pinus, que é o pinheiro convencional, de Natalzinho e tudo mais. Essas plantas, elas são adaptadas mais para ambientes frios, então por isso que no Brasil a gente vai encontrar pinheiro no sul, por exemplo. Nativos, são de lá. Agora, por exemplo, estou em Minas Gerais, um ambiente, né, cerrado. É bem quente. Mas temos pinheiros aqui? Temos, mas não são espécies nativas, são espécies trazidas para cá, principalmente para plantio, para corte, para obtenção de madeira, celulose, né? E tudo mais aí. Agora, a gente vai falar então um pouquinho sobre as características gerais das gimnospermas, né? Por que que aquilo ali é chamado de gimnosperma e tudo mais? Primeiro, o esporófito é dominante. Então, aquela planta que você olha, que tem quase 50 metros de altura, né? Um pinheirinho aí, nós chamamos ele, então, de esporófito, tá certo? Outra coisa, o gametófito, ele é efêmero, ele é temporário, ele é reduzido, tá bom? Bem reduzido mesmo. Ele é microscópio, a gente não consegue ver. O gametófito, ele tá masculino, por exemplo, ele é o grãozinho de pólen, você não vê a olho nu, tá? O gametófito feminino fica preso dentro da pinha, você também não vê a olho nu, você precisa de uma lupa ou de um microscópio para estar conseguindo visualizar todas as estruturas. Agora, aqui nós temos a conquista do ambiente terrestre. Por que que nós temos a conquista do ambiente terrestre? Porque, além de apresentar vasos condutores, essas plantas elas apresentam também, tá, o grão de pólen. E esse grão de pólen, ele sai de uma pinha, ou seja, sai de um estróbilo e vai até outra pinha pelo ar, não pela água, pelo ar. Chegou lá, ele produz um tubo polínico. E esse tubo polínico leva o gameta masculino até o gameta feminino. Então, por apresentar grão de pólen, tá? Por apresentar grão de pólen, a gente vai estar falando aí em plantas que tiveram a conquista do ambiente terrestre, tá? Por apresentar esse pólen, tubo polínico também, você pode chamar ela de sifonógama, tá certo? Presença de tubo polínico.
Outra coisa, forma reprodutiva em formato de cone, né? Que a gente acaba chamando de estróbilo. Vamos estudar esse estróbilo, tá? Então, ó, o que é o estróbilo? É um ramo da planta fértil, tá? Então, é um ramo da planta onde nós acabamos encontrando esporângios ali e ele acabou se modificando nessa estrutura chamada de estróbilo, né? Nessa estrutura chamada aí de cone. O que é importante você ver? Que esse estróbilo, ele tem folhas modificadas. Já pegou uma pinha? Você vê que ela é cheia de folhinha bem durinha, aquilo ali é uma folha modificada. Nessas folhas modificadas, nós encontramos os esporângios. Então, no estróbilo, nós encontramos esporângios para a produção de esporos. Todas as gimnospermas, elas são heterosporadas. O que quer dizer uma gimnosperma ser heterosporada? Quer dizer que ela tem esporo feminino e esporo masculino. Toda vez que a gente fala em estrutura feminina, por exemplo, isso daqui é um estróbilo feminino. Como que eu sei que é um estróbilo feminino? Porque ele é grande, ele é vistoso. Então, a gente vai chamar toda estrutura feminina de mega, prefixo mega que você vai usar. Então, o mega estróbilo, que é essa pinha, ela apresenta o mega esporângio e ela vai produzir os megásporos, que são os megaesporos, esporos femininos. O microestróbilo, tá? Apresenta um microesporângio e esse microesporângio vai produzir os micrósporos, que são os esporos masculinos. Então, isso é heterosporia, tá? A heterosporia é quando você produz dois tipos de esporos diferentes, o esporo masculino mega e o esporo, o esporo masculino micro, né? E o esporo feminino mega. Tudo isso produzido em um ramo especial da planta, chamado de estróbilo, que apresenta essas folhas modificadas para a reprodução, tá? Outra coisa, voltando naquele tópico, como essas plantas, elas são plantas de ambientes frios, muitas das vezes elas apresentam adaptações para aquilo ali. Não estou falando que é uma regra, mas muitas pteridófitas, elas apresentam uma folha no que nós chamamos de acícula, uma folha aciculada. O que quer dizer uma folha aciculada? É uma folha no formato de agulha, tá bom? Então, ela parece uma agulhazinha. Isso é uma adaptação para o ambiente frio, tá? Para o hábito de vida frio dessa planta. Então, aqui a gente já estudou o que é um estróbilo. Agora, a gente tem que estudar a formação da semente, porque é uma planta que apresenta semente. Como eu falei para você, ela é a primeira planta que apresenta o grão de pólen, mas ela também é a primeira planta que apresenta o óvulo. Nossa, mas Gustavo, pera, então óvulo é o gameta? Não. O óvulo agora é uma estrutura que a gimnosperma apresenta para a produção do gameta feminino, tá bom? Onde eu encontro esse óvulo? O óvulo eu encontro ele no estróbilo feminino, no megaestróbilo. Então, nessas folhas modificadas, cada uma delas vai apresentar um óvulozinho. E esse óvulo a gente vai analisar ele em dois aspectos. A gente vai ver aí, ó, o óvulo, tá? Imaturo. Óvulo imaturo, certinho? Imaturo. Esse óvulo imaturo, ele contém dentro dele o esporângio. Certo? Então, olha só, aqui o óvulo imaturo. Ele acabou tendo um tegumento, que é uma casca protetora. E dentro desse tegumento, dessa casca protetora, a gente tem um megaesporângio, tá? Que é o esporângio feminino. Só que com o passar do desenvolvimento, isso a gente ainda não vai estudar agora, mas daqui a pouco eu vou falar, com o passar desse desenvolvimento, esse óvulo imaturo, ele se transforma em um óvulo maduro. Então, houve uma transformação. Óvulo imaturo em óvulo maduro. Dentro do óvulo maduro, eu não encontro esporângio mais. Agora, eu encontro quem? Gametófito. Acontece isso. É uma mudança. A gente vai estudar, tá? A gente vai estudar. Então, aqui, ó, eu tenho um óvulo maduro, que dentro dele agora nós temos o gametófito, feminino, né? Então, se é feminino, você pode usar o prefixo mega, megagametófito.
Quando esse megagametófito ele é fecundado, aí ele origina a semente. Então, se essa estrutura ela for fecundada, ela vai acabar, ó, formando a semente. E a semente ela tem todas as estruturas que o óvulo tem. A semente ela tem o tegumento, a casca, né, que veio do tegumento do óvulo. Ela tem o embrião lá dentro, que veio da fecundação. E ela tem um tecido nutritivo, um tecido de reserva energética, chamado de endosperma, tá bom? O endosperma ele é derivado do gametófito feminino que estava ali dentro, a gente vai ver isso. Ou seja, o óvulo maduro ele não é o gametófito, o gameta que tinha lá dentro forma um embrião, porque foi fecundado. O restante do gametófito forma esse tecido nutritivo chamado de endosperma. E a casca do óvulo forma, então, a casca da semente. É claro que aqui eu estou explicando esse processo e é pedir muito que você entenda tudo agora. No ciclo de vida eu vou te explicar isso e você vai entender com clareza, tá? Então fica tranquilo. Mas aqui eu quero te falar o seguinte, e se te perguntar, o que é uma semente? É um óvulo fecundado, tá bom? É um óvulo fecundado. Então, olha só, por definição, a semente, ela é um óvulozinho fecundado e a semente apresenta 3 regiões, 3 tecidos. Ela apresenta o tecido da casca, tá vendo? Que é proteção, vai ser protetora. Dentro dessa casca, a gente encontra a amêndoa, que é formada, então, pelo endosperma, que é aquele tecido de nutrição para o embrião, e o próprio embriãozinho lá dentro. O embrião, quando ele germina, ele vai formar um novo esporófito. Então, o embrião ele é um esporófito jovem, vamos dizer assim. Nas gimnospermas, nós temos 2 tipos de semente. Primeiro, a semente, né? Que nós falamos aí que é o pinhão, tá certo? Então, uma semente mais robusta, mais gordinha, porque tem grande quantidade de endosperma ali. E nós temos também dentro dessa semente, tá? O embriãozinho ali que vai formar uma nova araucária. Por que eu tô falando nova araucária? Porque você tem que anotar aí, pinhão não é para qualquer pinheiro, pinhão é para araucária. Só a araucária que produz esse pinhão. Outra semente possível é a semente com expansões aladas, tá vendo? Aí ela vem de pinheiros convencionais mesmo, tá? Mas nada tira o fato que dentro da sementezinha, além da expansão alada, eu encontro o embrião, o endosperma e assim por diante, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida. Então, falando de todas essas plantas, né, de todas essas características, a gente tem que ir para o ciclo. E eu quero que você fique bem ligado nele, tá? Vou fazer um esquema e eu já venho explicar para você. Então agora a gente vai dar uma olhada no ciclo de vida das gimnospermas, tá bom? Então a gente vai ver aí todo o processo reprodutivo. Fica ligado que eu estou falando em um esporófito monóico. O que quer dizer um esporófito monóico? Tem o estróbilo masculino, que é o microestróbilo, e tem o estróbilo feminino, que é o megaestróbilo, beleza? O que acontece aqui para você entender? Eu dei um zoom aqui no nosso microestróbilo e nesse microestróbilo a gente encontra umas folhas modificadas que eu acabei ampliando aqui para você ver. E dentro dessa folha modificada a gente encontra o microesporângio. Dentro do microesporângio nós encontramos os microesporócitos, que são as células formadoras de esporos. Então dentro do microesporângio nós encontramos microesporócitos. Esse microesporócito, ele vai sofrer um processo de meiose e vai formar os micrósporos, que são os esporos masculinos. E esses micrósporos, eles vão se desenvolver no gametófito masculino, que é o grão de pólen, tá bom? O grão de pólen, eu vou desenhar ele aqui para você ver, ele é formado por 2 células. Olha só. Ele normalmente é uma estrutura que tem uma expansão alada, que serve então para ser liberado no ar. E a primeira célula dele é o que a gente chama de célula geradora, tá bom? Célula geradora.
E essa outra célulazinha aqui é a célula do tubo, ok? O que a célula geradora faz? A célula geradora, ela produz os gametas masculinos. E a célula do tubo produz o tubo polínico. Então, isso daqui é o meu microgametófito imaturo, tá bom? Imaturo. Na hora que esse grão de pólen ele já está pronto, ele acaba sendo liberado no ambiente, tá bom? E ele vai, ó, se locomovendo aí pelo ambiente até encontrar uma planta onde tenha a estrutura feminina já desenvolvida. Vamos ver o desenvolvimento da estrutura feminina. Nós temos um megaestróbilo, eu ampliei ele aqui, e a gente vê que ele tem os óvulozinhos, tá vendo? Na basezinha da folha, vou dar um zoom nessa folha. A folhazinha do estróbilo, olha só, ela tem o óvulo. Só que aqui é um óvulo imaturo ainda. Então, quer dizer que dentro desse óvulo a gente encontra o esporângio, o megaesporângio. Dentro desse megaesporângio nós encontramos o megaesporócito, tá bom? Esse megaesporócito vai sofrer meiose, ele é uma estrutura diploide, e vai acabar formando 4 célulazinhas lá dentro do esporângio, né? São 4 megásporos. 3 desses megásporos, olha só, eles vão degenerar. E apenas um megásporo vai se tornar um megásporo funcional, que é o megásporo haploide. Tá vendo? E esse megásporo haploide, essa célulazinha aqui, ela vai sofrer várias mitoses, ela vai aumentar de tamanho. E ela vai formar o gametófito feminino que agora está dentro do óvulo. Então agora o óvulo está maduro, com um megagametófito lá dentro. Viu então, ó, que de esporângio formou os esporos e os esporos formaram um megagametófito lá dentro? Esse megagametófito ele contém um arquegônio e dentro do arquegônio uma osfera. Tranquilo? Aí essa estrutura ela já está pronta, certinha aí para ser fecundada. Aí o grão de pólen que estava pelo ar, ele foi, chegou, caiu aqui nessa folhazinha modificada. Esse grão de pólen, ele vai sair do seu estágio de microgametófito imaturo e ele vai se transformar no gametófito maduro. Como? Aquela célula do tubo, ela vai acabar originando, então, olha só, para você ver aqui, o tubo polínico. E a célula geradora vai sofrer mitose e vai formar 2 gametinhas que vão entrar para dentro desse tubo polínico. Esses gametinhas a gente chama de núcleo espermático, tá bom? É os gametas masculinos. Agora, quando tudo isso aqui está formado, nós temos o microgametófito maduro, que é o gametófito masculino. E quando que esse microgametófito maduro forma o tubo polínico? Ele forma o tubo polínico, olha só aqui para você ver, quando ele chega no gametófito feminino. Então, o grão de pólen chega no gametófito feminino, né, que é o megagametófito, produz o tubo polínico. O tubo polínico chega até a osfera e acontece o processo de fecundação. Um núcleo espermático, que é o gameta masculino, fecunda a osfera. Então, se o núcleo espermático fecundou a osfera, forma o embrião, que é essa estrutura em preto. O restante do megagametófito, que é toda essa estrutura em branco aqui dentro do óvulo, vai formar toda a estrutura chamada de endosperma, que é esse tecido de reserva energética que está em volta do embrião, ok? Vai nutrir o embrião. E, ó, aqui, tá vendo? A casca do óvulo, o tegumento do óvulo, forma a casca da semente. Então, a semente já está formada. Se essa semente ela cai no substrato, ela acaba se desenvolvendo, então, em um novo esporófito, se ela germinar em condições favoráveis. Por isso que a semente ela é tão vantajosa.
evolutivamente falando, ela é vantajosa para melhorar a dispersão, tá bom, do embrião, para nutrir o embrião e para germinar quando tiver condições favoráveis, temperatura, água, luminosidade, aí essa semente ela germina e acaba desenvolvendo um esporófitozinho aí, tá bom? Então isso auxilia o sucesso reprodutivo dessa planta. Tá vendo que eu falei da fecundação aqui com um único núcleo espermático? E o outro? O que acontece com esse núcleo espermático? Ele degenera. Aqui há uma fecundação única, tá bom? Fecundação única. E você viu a semente. A semente ela é formada pela casca, que vem do tegumento do óvulo, do endosperma, que vem do restante do megagametófito, então por isso o endosperma ele é haploide, e nós temos o embrião aí. E o embrião ele é uma estrutura diploide, porque foi a fecundação de um núcleo espermático com a osfera em si, tá bom? Então essa é a reprodução das gimnospermas. Eu espero que você tenha entendido e eu encontro você na nossa próxima aula que vai ser sobre angiospermas. Até lá!